Boa noite. Vamos iniciar agora, né, a tão esperada, a expectativa danada para nós fazermos, e também a minha primeira, né, minha primeira live. Então, uma série de dificuldades técnicas, mas graças a Deus amigos nos ajudaram. Eu agradeço a todos que deram essa força, né, para a gente poder realizar esta live que hoje está, esta noite está acontecendo. E aqui eu sou o Bosco Maciel, né? Lido com costumes brasileiros e folclore, outras atividades culturais também dentro da cidade de Guarulhos, São Paulo e alguns estados brasileiros. Então, vamos iniciar, não é? E eu agradeço a presença, a participação de todos. Eu gostaria até também de haver se vocês puderem dar um retorno, como é que está chegando a imagem e está chegando o som aí, né? Então, muito bem. Bosco, só uma pergunta para você, Bosco. 1969, Cajazeiras. Você lembra aquela história? Mamãe botava para dormir cantando cordel? Isso mesmo, rapaz. Agora você me lembrou bem. Olha, lá na Paraíba, quando eu era pequenininho, e todos os nossos irmãos e irmãs, nós dormíamos na rede, uma redinha pequenininha, e embalados, mamãe ficava balançando e cantando folhetos de cordel, né? Folhetos de cordel. Quando não era folheto de cordel, eram algumas canções da época. Tínhamos, naquela época, Silvio Caldas, né? Mas tinha um cantor que mamãe gostava demais de uma canção dele, que chama-se Augusto Calheiros, né? E a canção é Senhor da Floresta. Eu vou mostrar mais ou menos como mamãe cantava, né? Era assim, quer ver? Senhor da Floresta, um índio guerreiro chamado Tupi vivia pescando sentado na margem do rio Chuí. Seus olhos rasgados, no entanto, fitavam ao longe uma taba na qual habitava a filha formosa de Morubixaba. Um dia encontraram o Senhor da Floresta do rio Chuí, crivado de flechas de longe atiradas por outro tupi, e a filha formosa do Morubixaba, quando anoiteceu, correu subindo a montanha no fundo do abismo, desapareceu. Naquele momento alguém viu no espaço a luz do luar. Ó Virgem guerreira, alguém mais pura, a luz da manhã. Iremos agora unir nossas almas aos pés do pão. Oh, indo para São Paulo, em 1970, você veio de Brasília? Não, eu vim de Cajazeiras, mas vindo para São Paulo, você me fez lembrar uma coisa muito interessante. Lá, no ônibus que nós estávamos, quando chegou em Salgueiro, pertinho de Salgueiro, Petrolina, por ali, desceu todo mundo do ônibus que vinha de São Paulo. E nos assustou, porque uma senhora estava chorando, falando que os nordestinos não eram para ir para o sul, São Paulo, que era muito difícil a sobrevivência, não é? E aquilo, eu era jovem, eu tinha meus 19 anos, estava indo para... Eu tinha 20 anos quase, e aguçou mais a vontade. Eu falei, se é
para enfrentar o gigante São Paulo, eu vou. Se é para morrer em São Paulo, morrerei. Eu tenho esta convicção, mas irei. Agora com o choro da mulher, aí que eu ganhei força, voltar jamais. Mas outros voltaram daquele ponto para trás. Mas eu não, eu segui em frente e amigos meus também. E aí você veio e ficou procurando emprego. Eu chegando em São Paulo, rapaz, foi interessante, né? Porque era um tal de procurar emprego, era Volkswagen, eram outras empresas, né? E eu lembro que nós fomos procurar um emprego uma vez numa empresa aqui em São Caetano. E tinha um amigo meu, rapaz, que eu vou falar uma coisa interessante aí. Ele foi conversar com o senhor do RH. E, de repente, o homem chegou e falou assim para aquele monte de nordestino, um monte de paraibano, cearense, Rio Grande do Norte, gente do Rio Grande do Norte, de vários estados do Nordeste brasileiro, falou assim: hoje não aceitamos carteira branca. E um coitadinho, um irmão nosso, falou assim: oba, a minha é azul. Aí todo mundo deu risada, né? Eu lembro disso até hoje. E isso me fez lembrar, não é, de uma canção que eu escrevi já naquela época. É canção baseada em alquimia. Deixe-me ver se é isso mesmo. E essa canção, olhem que bonito, é uma canção que foi inspirada, né, no tema de alquimia, e eu terminei compondo essa canção. Chama-se Terra, Fogo, Água e Ar. Eu acho que eu vou mostrá-la para vocês. Lá vai. Meu cego, meu cantador, veja lá como interessa. Eu apenas quero ouvir, veja como saia dessa. Quero que você me sanhe. O Senhor não falou do éter, era o quinto elemento, certamente se esqueceu. Sei que tem conhecimento, e com o tema que recebo vai puxar muito de mim. Vou cantar em outro estilo, do princípio até o fim. Foi a terra na era medieval, objeto de estudo dos pensadores, porque dela viveram conquistadores oriundos de Espanha e de Portugal. Hoje terra é sangue em Carajás e em Brasília, é chamar os pataxós, roubam terra dos índios de Caiapós. Tudo isto na terra de Santa Cruz, é da terra o resto dos urubus. Terra é terra, cabeça de avestruz, quando vista de longe tem tons azuis. Papa terra, pé de barro, Zé da Luz. No Brasil é chama que seduz, roubam dela riquezas em minerais, quando nela as áreas improdutivas pela fome dos homens são invadidas. Sem terras, barrigas, sinais chegando, sinais chegando. Sinais chegando, sinais chegando. E aí tu chegou aqui em Guarulhos, arrumou emprego e a primeira coisa que tu faz é pedir o quê? Um aumento? Rapaz.
rapaz, você sabe, isso aí não fui eu na realidade, né? Aí cheguei em Guarulhos, 1974, né? E fui trabalhar numa empresa chamada Bardella, lá em Cumbica. Um grupo de amigos maravilhosos, todos, né? Que já são 50 anos de amizade, mais de meio século, trabalhando junto em 1970, não é? E foi interessante que tem um amigo meu, né, que eu não vou citar o nome agora, né, ele chegou e falou assim, foi direto no nosso gerente, um homem duro, né, muito disciplinado, chamado Stefan Ornianski, em memória. E ele falou, seu Stefan, aquele aumento que o senhor me prometeu não veio. E seu Stefan, muito cara sisudo que era, olhou para ele e falou, ok, está desculpado. Bosco, eu vi aqui na Casa dos Cordéis, eu vi uma foto com melancia. O que tem a ver essa história de melancia com Casa dos Cordéis? Essa foto é muito antiga? É, 1980 e poucos, 84, 86, eu terminei fazendo uma associação de esporte lá no Parque Secap, que nós morávamos lá, e a associação chamava-se Associação Desportiva Paraná. Tem muita gente do Secap que deve estar assistindo agora e está lembrado disso. Eram muitas crianças que a gente cuidava. Para você ter a ideia, muitos dos pais, muitas das vezes, vendo a televisão e nós nas quadras, os pais, né? Aqueles que cuidavam daquelas crianças todas, eram umas 200 crianças, nós estávamos com nossos carrinhos. Eu tinha uma Belina velha na época, e a gente ficava viajando pelas cidades, né? E eu cuidava de um time, meus filhos faziam parte, eram pequenos, né? E interessante era que quando a gente ganhava a partida, eu sempre comprava uma melancia, era uma festa, né? Nós festejávamos com uma melancia, né? Mas quando a gente perdia a partida, também eu comprava melancia para ver eles parar de chorar, eu não aguentava, né? Eu falei, comer melancia do mesmo jeito, né? Começou no esporte, depois foi a cultura. Como que é essa história aí? Já começou, como é que foi essa interação com a cultura da cidade? Ah, rapaz, isso Castelo é Hansen, olha, eu vi foto da Aura Fonte, do Seu Oliveira, do Letra Viva, da GL, Varal de Cordel. e a Secretaria de Cultura aqui? Aí eu não sei. Não, mas tá bom. Já tinha secretaria já, Bosco? Entendeu? Acho que é pra frente que eu falo, mas tá bom. Ó, eu queria dizer com isso. Tem uma cola aí, Bosco? Eu tenho aqui na trás do violão. Senão... Mostra aí pro público que tá em casa, mostra aí. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó, atrás do violão. Mesmo assim, eu tô perdendo, né? Então, deixa eu te falar. E eu queria até aproveitar, né, rapaz, temos a presença aqui de dois grandes lutadores, né? Da cultura nacional, estão aqui nos assistindo, né? E eu gostaria de render uma homenagem a três mestres da cultura brasileira. Eu não estou exagerando. É Castelo Hansen, Áurea Fontes e Seu Oliveira. Castelo Hansen na área da verso popular, em memória. Faleceu há pouco tempo, mas muito da cultura guarulhense se deve a este poeta jornalista, Aristides Castelo Hansen. A mesma coisa, a cultura popular conduzida a uma vida super entregue à cultura popular, no teor sertanejo da música da viola caipira, né? Aqui em Guarulhos nós temos Áurea Fontes. Nossa homenagem a esta Áurea Fontes, essa senhora que eu prezo demais. Guarulhos deve demais a esta lutadora, esta batalhadora. O mesmo faço meus elogios ao senhor Seu Oliveira, do Favoritos da Catira, das Folias de Reis, uma vida inteiramente entregue aos costumes nacionais através da cultura caipira brasileira. Merece nossa homenagem. Esses homens, todos nós brasileiros deveríamos render homenagem, são mestres naturais por terem entregue totalmente a vida a estes valores culturais brasileiros, né? Junto a isso, né, o Letra Viva, que toda a parte de sarau no Brasil, creio, iniciou-se aqui em Guarulhos nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, quando o próprio Castelo Hansen e outra equipe de poetas da cidade faziam saraus aos domingos na Biblioteca Monteiro Lobato, né? Minha homenagem ao grupo Letra Viva. A Academia Guarulhense de Letras também. Eu sempre julgo como a alma cultural da nossa cidade, é a Academia Guarulhense de Letras. Pessoas
de um cabedal de conhecimento literário muito aprofundado, que eu tenho orgulho de ser membro efetivo, né? E a Praça Quarto Centenário, né, que eu adoro. A Praça Quarto Centenário, em determinada época, nós íamos fazer varaus de cordel lá. E eu lembro até hoje que sentava à tarde dos domingos os poetas da cidade, e nós ficávamos conversando, batendo papo. E uma música que eu tinha o texto dela desde 1957, já fazia mais de quase 50 anos. Em 1957, eu tinha a letra, eu fiz a poesia, e lá embaixo da estação do trem da Praça Quarto Centenário, em Guarulhos, eu compus a música dessa letra. Eu vou até tocar um pedaço para vocês aqui, chama-se Dabodididão. Uma curiosidade, eu vou procurar ser rápido. Dabodididão era um menino lá na Paraíba, que morava no quintal da nossa casa, e ele ficava no canto do quintal e fazia assim, ó. Dabodididão, dabodididão. E aquilo assustava demais as crianças, né? E eu não assustava, porque eu via muita beleza nestas sílabas que para mim soavam de forma colorida, não é? Eu sou sinesteta. Todo som para mim tem uma cor dentro da minha cabeça. E aquilo me impressionava demais. E essa música que eu havia composto como forma de poesia ganhou a parte musical na Praça Quarto Centenário. Eu vou lembrá-la. Até o Castelo gostava muito de que a gente cantasse junto, e realmente o pessoal adorava ver ele cantando junto. E é assim, quer ver? Me dê um tempinho, deixa eu só ver como é que começa, que essas lives deixam a gente super, né? Lá vai. Há muito tempo passado, 4.000 anos se vão, em algum lugar da terra, se não me engano no Sudão, um rei viveu com seu povo na mais perfeita união. Da fome só não se dava com Valdir Tecelão, por ele ser mentiroso, mas no reinado de Dabó, tristeza não tinha, não todos já eram felizes, o menino ancião. Comida sempre sobrava, carne, arroz e feijão. Um dia pra trabalhar, 6 dias pra diversão. Saúde e boas escolas, sem falar da condução. Quem era o rei e quem era o Tecelão. Tinha rei e levantou da bodidão, leite bom, de cantar. Da bodidão, ele levantou da bodidão, leite bom, da bodidão. Aqui termina essa história que eu compus lá no sertão. Um tempo já bem distante, já quase imaginação, onde o amigo passarinho me pegando pela mão me levou para um castelo com muros de papelão, onde me deu a palavra que guardo no coração. A palavra que guardo no coração, ele levou bem e deve bem, da podidão, da podidão, ele levou bem,
Hey, 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 go, hey, go. É da Bodididão. Esqueci de botar o tal do chapéu na cabeça na hora da Bodididão. Eu amei a Nossa Senhora do Bom Parto. Mas não dá pra colocar agora, Bosco? Tá. Agora é o quê? É esse aqui? É da Bodididão. Eu já vou te perguntar já, Bosco, você não bebe. Mas aí você bebeu e sumiu com a cruz, foi isso? Foi. Aqui, rapaz, foi a romaria. Nós fazemos aquela romaria, né? Essa aqui não dá. Nós fazemos essa romaria aqui em Guarulhos há 20 anos, desde 2001. 20 anos, uma festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a coisa mais linda. Eu quero recomendar a todo o Brasil que Guarulhos realmente carrega esta coisa linda desse folclore brasileiro, que são as festas da Carpição, que ocorrem há 270 anos, né? Muito me orgulho participar dessas festas. É sempre no mês de agosto e convido todo o Brasil para estar conosco nessas realizações. É o mês inteiro, com levantamento de mastro, aquela coisa mais linda, né? Fazemos também, né, a procissão do Fogaréu aqui em Guarulhos, junto com a Secretaria de Cultura da cidade, com todos os artistas da cidade, com instituições, autarquias, realmente uma força enorme para realizarmos estas festas populares. Mas voltando a falar da Romaria, né, no ano de 2002, eu estava cansado porque eu sempre saio carregando uma cruz muito pesada, né? Uma cruz feita de pau de andaime, que eu tenho artrose hoje, eu carrego devido a carregar esse peso todo. Mas eu sou feliz com isso, porque eu fiz para Deus, né? Então me dá muita felicidade. E, cansado com aquela cruz, sem largar ela, de repente chegou um senhor embriagado, né? Gostaria, muito educadamente, gostaria, meu senhor, que o senhor emprestasse essa cruz para eu dar uma volta com ela. Olha, mas eu achei estranho, ninguém quer cruz, né? Principalmente que cruz pesada, assim, para carregar. E ele fez questão, ele falava que ele esforço e deu dó. Deu dó. Falei, pegue essa cruz, dê um passeio. Rapaz, eu dei aquela cruz, nunca mais encontrei. Ele levou a cruz embora. Eu nunca vi um homem gostar de cruz que nem aquele. Sumiu com minha cruz. Ele não esqueça até hoje, né? Mas você tem umas histórias legais também, Bosco. É. Eu queria que você me contasse uma da Casa dos Cordéis, daquele cara que era morador de rua e virou músico. Ainda não, sabe por quê? Porque eu vou cantar uma música em homenagem aos grandes, conselheiros brasileiros, né? Porque aí entra a história de grandes, né? O próprio Antônio Conselheiro fez história em Canudos, né? Em todo o Brasil. Nós tivemos, na década de 30, o próprio Padre Cícero, que fez muita história, né? E um outro que foi mais recente é o capuchinho chamado Frei Damião de Bozano. Eu sempre achei que é uma injustiça esse senhor não ser santo. Ele carregou o Nordeste nas costas neste teor, neste tema de fé e de religiosidade, né? Todos os nordestinos adoravam o Frei Damião. Foram 100 anos de vida dedicado ao Nordeste brasileiro. Então iniciei uma batalha junto ao Papa Francisco, solicitando, eu sei que eu não tenho força suficiente, mas solicitando a santificação dele, não é para ele se tornar santo, né? É o status de beatificação. Eu sei que ele não é santo para a igreja, mas é o santo nordestino. E eu fiz uma canção para ele, rapaz, que vê aqui, olhe só. Aos pés de Nossa Senhora estava Frei Damião, pedia por nós romeiros, rogava pelo sertão, pedia por nós romeiros, rogava pelo sertão. Nas mãos tinha um rosário, os pés descalços no chão,
No peito Jesus menino dormia em seu coração. No peito Jesus menino dormia em seu coração. Para o cego a luz do dia, pro pobre pedia o pão, pra mente dos cantadores a luz da inspiração. Pra mente dos cantadores a luz da inspiração. Louvemos Nossa Senhora, louvemos Frei Damião, que todos os anjos do céu nos dê força e proteção. Que todos os anjos do céu nos dê força e proteção. Agora sim, Bosco. Casa dos Cordéis, já que nós estávamos cantando, esse rapaz que virou músico, ele era morador de rua? Rapaz, que bela história, você lembrou, viu? Olha só, a Casa dos Cordéis, ela nasceu em 2005 aqui no meio, na cidade de Guarulhos. Passaram mais de 400 artistas, várias peças de teatro, enfim, foi uma movimentação muito agitada mesmo na cultura da cidade nesse período. E se Deus quiser, retomaremos esta instituição fisicamente, porque juridicamente ela está viva e ativa, mas fisicamente a Casa dos Cordéis dentro da cidade de Guarulhos. E nesta época, do ano 2007, mais ou menos, um senhor passou lá e saquinho nas costas, né? Todo roupa suja, rasgada, mas dirigiu-se ao piano, foi ao piano. E eu, trabalhando lá no teatrinho, de repente eu vi músicas, peças bonitas de grandes compositores eruditos, e achei aquilo muito estranho. Era um morador de rua que estava tocando aquele piano, a coisa mais linda que eu ouvia. E cheguei para ele e falei assim: rapaz, por que você não se apresenta? Por que você não se apresenta na Casa dos Cordéis? E eu faço tudo, você é um grande artista. Não, eu sou um belo, apenas um morador de rua, não quero isso, não quero. Eu sei que de tanto insistir eu consegui marcar uma apresentação para ele. Demorou uns 2 meses, mas estava tudo pronto. E no dia, ele me aparece com uma perua cheia de equipamentos antigos, né? Amplificadores da década de 50, né? Teclados da época, enfim, um arsenal de equipamentos. E ele chegou pelo menos na Teatrinho das Cordéis, começou a montar aquilo com um cuidado imenso. Eu achei estranho, falei, será que ele esqueceu que às 16 horas a apresentação dele passou 3h30, horas, não foi embora. Quando deu 18 horas, 18 mais ou menos, ele falou, está tudo pronto, iluminação no palco, instrumentos lá, diversos equipamentos, caixas de som, tudo, mas tudo do século passado, 1950 e poucos. E aquilo me deixou intrigado. O pessoal que veio às 16 horas foi embora. Aí eu falei, fiquei estranho, porque eu não sabia onde ele morava. Ele foi embora. Quando deu 19 horas, apareceu ele de fraque, cartola, para fazer a apresentação. Não tinha ninguém, era 19 horas. Só deu um belo espetáculo para mim. Assisti um grande espetáculo com aquele senhor, morador de rua, né? No dia seguinte ele arrumou um dinheiro com a mesma perua, pagou o frete, levou todos os equipamentos que eu não sei onde ele guardava, em algum casebre. Depois descobri que esse senhor, a vida dele dentro da cidade, carregando, né, esse peso, essa cruz de ser um morador de rua,
teve uma grande decepção, né? E essa grande decepção fez com que ele mergulhasse neste fracasso. E depois, fazendo pesquisa, descobri que ele foi um grande músico que tocava em transatlânticos, esses grandes navios no Uruguai, na Argentina, né? E é aqui de Guarulhos esse senhor, e de vez em quando eu encontro ele aqui na Avenida Emílio Ribas, com Carlos. E contei essa história aí para dizer o quê? Que esse exemplo, né? E agora, fala o quê? Agora, Bosco, vamos entrar nas instituições, vamos falar um pouquinho da Secretaria de Cultura, vamos falar um pouquinho da relação, do Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado agora na Câmara. O que você acha? Eu acho que a Secretaria de Cultura hoje, isto é o meu parecer, faz um trabalho de representação nacional. Eu criei um projeto chamado Cidades Polo Cultural do Brasil. São algumas cidades modelo que no Brasil, em alguns estados brasileiros. Cajazeiras, na Paraíba, é uma cidade polo cultural. Caldas de Cipó, na Bahia, é outra. E Guarulhos, aqui em São Paulo, é outra cidade polo cultural, que eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Pela força da sua classe artística, pela adesão do poder público com o mesmo objetivo. E realmente nós vivemos uma época de ouro atualmente. E eu sempre acreditei nessa junção, nessa conjunção de esforços, né? O poder público junto à classe artística, porque potencializa desta forma todo um manancial de forças de transformação. Então, a Secretaria de Cultura de Guarulhos, para mim, é isso. Vive este momento de ouro muito importante. Neste momento, por exemplo, no próximo sábado, estaremos aqui em Guarulhos, toda a classe artística, realizando o fórum, né? O fórum municipal dentro de nossa cidade. Enfim, um belo trabalho de nossa Secretaria de Cultura de Guarulhos. Fala um pouquinho do Conselho, Bosco. O Conselho, ele está puxando esse fórum, né, que acontece agora, para falar um pouco dessa lei emergencial, né, e vai ter esse fórum agora no sábado. Fala um pouquinho do Conselho no qual você faz parte. Muito bem. Esse Conselho Municipal de Cultura é um exemplo de força, né? Exemplo de força, porque a política cultural de uma cidade, quando é construída com uma força paritária dividida em partes iguais, a sociedade civil, não é? E a classe artística como um conselho, é de uma importância enorme, porque este conselho preparou um plano municipal de cultura para 10 anos de atividades que contempla todo o querer, toda a vontade da cidade de Guarulhos. Então, muito importante este conselho para a nossa cidade de Guarulhos, no lado cultural. Certo. O menino sabido que veio para São Paulo. Eu vou falar rapidinho disso, você lembrou bem, né? Na Paraíba, a gente tem o costume, agora não menos, agora é menos, mas na minha época, por exemplo, a gente servia o tiro de guerra e vinha para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o sul do país ou outros estados brasileiros. E um menininho saiu de lá novinho, né? Ficou 3 meses em São Paulo. Quando voltou querendo esbanjar conhecimento, que tinha aprendido muito, que tinha, enfim, absorvido muito conhecimento. E foi exatamente na loja de peças do Seu Nó. O Seu Nó e Zé Lacerda são duas figuras muito importantes que também eu retrato no meu livro, né? O Romanceiro. E Zé Lacerda, quietinho no balcão lá, um sábio, aqueles mestres, né, bem velhinhos, mas de muito conhecimento, ficou só ouvindo o menino contando as suas vantagens, que tinha vindo para São Paulo, que sabia o que era física quântica, que tinha conhecido a cidade universitária, falando difícil. Aí Seu Nó falou: rapaz, não fale tanto assim, que o Zé Lacerda, ele é sabido, é um homem muito sabido da cidade. Ah, não, eu sei mais, não sei o que, começou a falar. Nisso esse velhinho começou a levantar e de repente se pôs de pé e falou exatamente assim, que para mim é um poço de sabedoria. Falou assim: há 3 coisas nesse mundo que é de se admirar. É o
trem andar na linha, o avião voar no ar, a galinha comer milho, beber água e não urinar. Não é? É ciência pura, não é? A galinha comer milho, beber água e não urinar. Né? Muito bom. Tá certo. Academia, você faz parte da Academia Guarulhense de Letras, aqui de Guarulhos, mas eu fiquei sabendo que você também é homenageado numa outra criação de uma academia na Paraíba. Isso mesmo, rapaz, e aqui eu tenho uma dívida, né? Tenho uma dívida com um acadêmico daqui da Academia Guarulhense de Letras, chama-se Gil Campos, é de Campina Grande, Paraíba. Ele é um jornalista aqui em Guarulhos e foi ele que falou: Bosco, poderíamos fazer alguma coisa pelo nosso estado da Paraíba, por que não criarmos um movimento para a criação de academias de letras no estado da Paraíba. Eu em Campina Grande, você em Cajazeiras, né? E aquilo me estimulou, isso faz uns 8 anos já, não é? E eu comecei a me movimentar nesse sentido. E qual não foi a minha surpresa, uma vez em Brasília, para receber um prêmio sobre cultura popular, encontrei colegas, né, de infância, pessoas todas de Cajazeiras, na Paraíba, e minha surpresa foi que a Academia Cajazeirense de Letras até já existia um movimento que estava começando, estava, né, embrionário. E eu dei graças a Deus, porque convergia para o que eu pensava. Né? Aí que fiz, me entrosei com o pessoal lá em Cajazeiras, aquele movimento começou a esquentar, e o resultado, para resumir a história, hoje a Academia Cajazeirense de Artes e Letras em Cajazeiras é uma realidade, e movimentando literatos de grande valor, produção de literatura, de livros, de arte, não é? Banda de cavaçal que tem lá, escritores, historiadores, enfim, um trabalho muito acentuado de cultura dentro do Nordeste brasileiro a partir da Academia Cajazeirense de Artes e Letras. Que bacana. Bosco, tem 2 recados aqui que o pessoal mandou aqui para você. Um é o seguinte, primeiro estão perguntando para mim, o que é esse menino de máscara aí? E outro, o nosso amigo Alan está assistindo e ele disse o seguinte assim, ó, dá uma olhadinha para a câmera, tá? E o que o Dedé fala? O Dedé tá falando o que para você? A Dedé, você vê a alusão que eu fiz, você vê, o Dedé é um bonequinho muito, ele é filhotinho, ele já cresceu, né? Porque ele é adolescente, ele já está com 1 metro e pouco, né? Mas eu fiz ele pequenininho. Ele foi crescendo, olha, ele já está comprido, então eu vou ficar de pé para falar com ele. Né, Dedé, o que é que você tem para dizer, rapaz, sobre o coronavírus, né? Isso daí que nós estamos, né? Então, a dificuldade que ele tem da máscara, né? Sim, entendi. Ele está dizendo aqui que é muito importante mantermos o isolamento, né? Este período é difícil, temos que fazer o isolamento e o que mais? Entendi. Ele falou também que a máscara, a manutenção, você vê, eu tirei só para fazer essa apresentação, mas é importantíssimo que mantenhamos a máscara para nos proteger, porque não é brincadeira, o coronavírus, eu esqueci o nome, Covid-19? Covid-19 não é brincadeira, então vamos respeitar essas resoluções científicas para sairmos logo desta situação. Obrigado, viu, Dedé? Ele também está agradecendo. Dedé, fala aí alguma coisa. Não, ele não vai adiantar, né? Porque ele está com a máscara, não tem condição. Mas do Covid-19 a contribuição dele é essa mesmo, aconselhar que mantenhamos a nossa máscara e o isolamento é muito importante para a nossa saúde. Tá certo, Bosco. Bosco, eu vou pegar minha colinha aqui também. A minha colinha tá assim. Dia das Mães, Madrinha de Apresentar e Vicente Ferreira. Tá aí uma das coisas, quando a gente senta para ouvir causas e histórias, você não me contou ainda, e esse eu gostaria que você me contasse. Tá, então, eu vou contar, faz parte também das minhas viagens para Paraíba. Foi uma surpresa muito boa. Eu encontrei minha madrinha de apresentar, em Juazeiro do Norte. Sabe o que é madrinha de apresentar? É aquela pequenininha que leva a criança para apresentar o padre no batistério, né? E eu nunca pensei na minha vida que ia encontrar minha madrinha, e encontrei em Juazeiro do Norte. É uma escritora famosa de literatura de cordel, de contos, é uma das maiores conhecedoras do cangaço brasileiro, né?
E foi muito interessante, né, isso daí. Agora, eu vou pegar, e foi bem oportuno, porque o pai dela, que chama-se Vicente Ferreira, consta do meu livro. Eu não tinha nem condição de conhecê-lo, porque ele já havia morrido, né? Mas eu fiz, ele é o personagem de uma poesia minha chamada Aboio para Quintino, que eu vou falar para vocês, vou procurar ser rápido também, né? Que hoje vivemos na era da internet e é difícil, o tempo, é tudo controlado. Então vou contar essa história aqui do Aboio para Quintino. E Aboio é uma manifestação vaqueiro, né, do Nordeste brasileiro, que está baseado num cântico para você levar gado para o curral, né? E sempre acompanhado de poesia vem um aboio. Então essa manifestação, vou dar um exemplo rápido aqui de um aboio, vou fazer a parte da poesia do aboio, né? Fala assim. Minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu pra tocar sanfona, outro pra tocar pandeiro. Eu já dei pra beijar moça, que é um serviço mais maneiro. E eu fiz, interessante, né? Fiz uma poesia que faz elogio ao vaqueiro brasileiro. Os personagens são 2. Um é Dedé, que é o nome desse menininho aqui, desse bonequinho aqui que é adolescente, né? E é exatamente Vicente Ferreira, que é o personagem vaqueiro, que foi escrito em 1990, que encontrei a filha desse vaqueiro, que a minha madre quer apresentar em Juazeiro do Norte. Então vou fazer isso daí. Eu sei que era ano de 1958, o sertão da Paraíba, uma seca danada. E sentados na calçada do Brasil, e seu pai acabou que era assim um vaqueiro aboiador. E o vaqueiro assim falou, se dirigindo ao menino, coitado do nordestino, já não aguenta não. São José foi transferido, ou será foi demitido ou mudou de profissão? Pois não cai um pingo d'água para molhar nosso sertão? E Dedé, olhando o chão, disse para seu Vicente, são 6 anos de sol quente e os açudes têm secado. De fome morreu o gado, não tem milho nem feijão, e não adianta não, um pingo só cai no chão, se por ele for mandado. Ele pode estar cansado e não quer mais saber de reza, é um protetor que se preza, merece ser respeitado. E se não tiver cansado, só poderá estar doente, e uma coisa diferente vai lhe deixar melhorado. De repente, uma cantiga das bonitas, das antigas, ele escuta se comove. Pode ser, quem sabe, lá mande chuva sem parar. Isto tudo falar que estamos no mês de março e hoje é de 19, o dia de São José. E se não tem chuva hoje, olha, esse ano não mais chove. E seu Vicente Ferreira, que só prestava atenção, desolhando para Dedé. Rapaz, pode ter razão. Vamos já para a bagaceira, escolhe então um aboio. Passando a mão no olho, diz ele para seu Vicente, cante aboio para Quintino, cante bem alto e de pé. Eu vou ficar bem quietinho assim, vai dar para mim, tem mais São José. E seu Vicente Ferreira se levanta e já libera da garganta esse canto de aboiar. Diz a história que Quintino foi nascido em Jatobá. Ajudava o pai na roça, sem nunca de reclamar. Ele era um pequenino, canela fino e franzino, que gostava de estudar. Tem Raimundo da cidade, foi da banda musical. Ele tocava de tudo, do que fosse de soprar. Mas na casa de Quintino, tem Raimundo era visita.
seu pai foi lhe chamar. Meu filho carece lá e não carece calcular. Tu lembra de Camburete, pois começa a tu lembrar. E com voz de passarinho que não quer quietinho, começou a cantarolar. E Padinho olha para o céu. Eu sei que o céu estava carregado. Relâmpago para todo lado, a igreja tocando o sino, era um dia de juízo. Parecia até a vez que o Aboi para Quintino de São José tinha escutado. E um vento desembestado não parava de correr. O sol, a pino do dia, começou a escurecer e um forte cheiro de chuva já arribava do chão. Não demorou, já se via e o mundo d'água caía. Era finalmente inverno no sertão. Um mundo d'água caía e finalmente era inverno no sertão. Bosco, seu Chiquinho tá mandando um abraço para você, o Chiquinho do Sarau Amor e Esperança, isso, seu Francisco dizendo que é Bosco. fantástico a sua entrevista, tá te mandando um abraço. O Sandro Luiz, Sim. lá do Parque Secap, conheço, também Sandro. disse que você é um dos responsáveis pela diversão de muitas crianças no Secap. O Marcelo Santos lembrou da Associação AD Paraná, falou que você foi um dos entusiastas desse time lá. Deixa eu ver quem mais aqui é. É isso. E alguém te mandou um abraço também, Bosco, que é a Marli. Ah, Marli mandou? Né? Marli mandou um abraço. Falta Marli aqui, vem aqui, dona Marli. A dona Marli, essa danada aí, que, olha, eu vou falar um negócio. Essa daí, eu sem ela, você sabe que ela me pegou no laço, né? Eu era um hippie que andava por aí, só com violão nas costas, até que um dia ela falou, não, você tem que tirar essa boca de cima e tem que vestir uma calça decente. Foi o que eu fiz. Mas eu fui botar calça decente e casar com ela. Casei com ela e foi um acerto danado. Sabe por quê? Rapaz, essa mulher é uma batalhadora, uma guerreira de primeira. Olha a mulher batalhadora. Ao mesmo tempo que ela tem um coração que é um doce, não é? Ela está sempre comentando comigo, buscando a forma de ajudar as pessoas. Ela se sente recompensada servindo aos irmãos, servindo aos mais necessitados. Eu conheço histórias dela maravilhosas. E motivado por isso, eu escrevi no livro uma poesia em homenagem a ela, a Dona Marli Doroti, que é minha consorte, chama-se A Cera e o Aço. Neste livro, romanceiro, escrito em 2005, e foi contemplado pelo Cum Cultura de Guarulhos, né, e foi editado em 2005. A Cera e o Aço. Nas horas tristes e rudes, sempre ajuda todo mundo. A justiça e o amor profundo são as principais virtudes. Em quaisquer vicissitudes ela é sempre a primeira. Tem hora que lembra a freira por ser boa e cuidadosa, meiga, doce e carinhosa mulher, coração de cera. Mas encara até um trem. Fala com o governador, deputado ou senador, não tem medo de ninguém.
já encarou mais de 100 igualzinha do cangaço. Ela não tem embaraço, mesmo quando pesa a barra, mostra pulso, fibra e garra, mulher coração de aço. Quando alguém de muita idade ela encontra abandonada, ela acolhe e dá morada com doçura e caridade. Em hospitais da cidade foi voluntária enfermeira, é muito trabalhadeira, é também mãe prestimosa, meiga, doce, carinhosa, mulher coração de freira. Se surgir um caso agora e não tiver valentão, que encare a situação, que fique e não deu fora, ela diz na mesma hora, eu destrincho, eu pego, eu faço. Se der briga, eu desço o braço, dou porrada e vai na marra. Mulher mostra pulso, fibra e garra, mulher coração de aço. Toda vez que lhe encontrar, na igreja, casa ou parque, verá nela Joana d'Arc ou Madre de Calcutá. Mas antes disso será, antes do que se quiser, da bondade, força ou fé, da cera mole em questão, ou aço de coração, será sempre uma mulher. Essa foi, eu fiz a homenagem a Dona Marli Doroti Antônio. Dona Marli, e aí, você casou com ela? Casei com ela. E teve? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos que têm 3 noras maravilhosas, que eu tenho, e 3 netinhos, que é a vida minha, né? Nossa, adoro todos os meus netos. Escrevi para meus netos, né? E gostaria até agora de mostrar uma coisa que eu escrevi para dos meus netos. Mas tenho coisas escritas, canções, né, para os outros meus netos. E essa daqui eu fiz para Rudá. E eu conto, foi um caso interessante. Nós estávamos numa casa da praia, quando eu deitado na rede, de repente falei assim, e aonde você foi, Rudá? Meu filho, lá do quintal, respondeu, foi ver as estrelas do mar. Eu senti uma canção, né? E escrevi isso. A música chama-se Jabuticabas, que eu gostaria de mostrar a vocês. Adorado filho meu, por favor me traga cá a mais clara das candeias que você possa encontrar, pois a noite é muito escura, não tem raios de luar. A noite é muito escura, não tem raios de luar. E aonde você foi, Rudá? Fui ver as estrelas do mar. Me digam que trouxe de lá, eu trouxe uma estrela do mar. O rei poder é tornar o ouro, eu trouxe uma estrela do mar. Menino, porque uma estrela não serve, não dá. Estrela só brilha no céu assim, estrela não brilha no mar. No caso sou jabuticabas, vão meu amor saciar. No caso sou jabuticabas, vão meu amor saciar. Adorado filho meu, ó meu príncipe Rudá, Deus do amor é o teu nome na língua tupinambá. És filho que Deus nos deu, amor que Deus nos dá, filho que Deus nos deu, amor que Deus nos dá.
bacana, Bosco. Que bacana. Bosco, o nosso amigo Ariston Cartacho deu um toque que o som estava falhando. Né? E assim a gente chega ao final dessa live. Como que é o nome da live, Bosco? Estalos de Canapu. Estalos de Canapu. Eita criatividade do cordelista, do mestre de cultura popular Bosco Maciel. O Estalos de Canapu é devido a uma frutinha que tem lá no Nordeste, que quando criança nós descobrimos, ela é cheia de vento, né? Ela acumula vento. E a brincadeira, nos divertimos, pegar aquela frutinha e estalar na testa, fazer um estalo, pá, explodia. Mas ela tem um miolinho dentro que a ciência está descobrindo que serve para doenças, né? Para remédio para doenças graves como o câncer. Então está em estudo, então ela poderá vir a ser uma das salvações da ciência no setor da saúde. Agora, eu gostaria de agradecer primeiro as pessoas que nos assistiram aqui, né? Agradecer a todos, pedir desculpas, né? Agradecer ao Alan Tássio e Paulo Trevazai, né, Paulinho? Então, esses dois rapazes aqui, eles apareceram aqui, eles vieram, as asas ficaram lá fora. Porque eu quero agradecer também aqui aos esforços por esses dias do Senhor, um dos grandes lutadores pela cultura popular do Brasil, que é o senhor Nicanor Jacinto. Esteve nos assessorando na parte técnica, dando toda a sua força, né? E conseguimos realizar essa live. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, né? Estou feliz pela realização da live, né? O Dedé também, né? O exemplo que ele deu com a máscara dele aqui. Enfim, realizamos. Estamos muito felizes, agradeço a todos e vamos encerrar essa live com um sentimento de dever cumprido. Muito obrigado.